Olá, participante. Eu estarei apresentando a intro do trabalho de física. Então, vamos começar. Nosso tema foi o Big Bang que o nosso grupo escolheu, então eu começarei falando o início do Big Bang. Para a gente entender o início do Big Bang, nós temos que entender o que era a singularidade. Ela era basicamente o ponto que o Big Bang explodiu. Como vocês sabem, esse ponto era muito pequeno, mas tinha uma energia do nosso universo inteiro. Ele era muito quente e muito denso. E como que ele estava vagando no nada, alguma hora ele explodiu. Nós não sabemos os motivos até hoje, mas vamos continuar a nossa conversa. Isso pode ser um assunto para outro trabalho. Antes do Big Bang surgir, só existia o vazio, o nada, o completo que basicamente não existe nada lá, o tempo e nem o espaço. Mas quando o universo surgiu, foi criado tudo que nós conhecemos: tempo, espaço, bolo, a tua mãe. Então, com isso, o universo começou com vários períodos, mas eu não começou com vários períodos do universo. E um desses períodos foi criado os fundamentos dele, que são o poder gravitacional, eletromagnético, o núcleo forte e o núcleo fraco. Depois desse período, começou a resfriar um pouco o universo e começou a surgir elementos químicos e partículas, mas ainda não estavam bem definidos. Depois que o universo ficou frio mais um pouco, surgiu os elementos químicos leves, como o 1H, 2H, 3He, 4He e 7Il e 3H. Eu não falarei os nomes por causa que eu não tenho capacidade vocal para isso. Então, basicamente são isso que é o universo, que é o início do nosso universo. Agora mandarei para o próximo participante falar. Então, esse é o fim da minha parte. Algumas interações fundamentais começam a acontecer durante essa fase, como as subpartículas que começam a ter força suficiente para se tornarem partículas. Durante todo o período, diversas partículas subatômicas são formadas. Logo, no início deste estágio, após 20 minutos, a temperatura é tal que ainda não é alta o suficiente para a fusão nuclear, mas é alta demais para permitir que as partículas formadoras da luz, os fótons, viajem para longe. Nesse estágio, o universo se encontra em uma espécie de plasma opaco. O resfriamento do universo torna-se suficiente para a formação de átomos que sejam neutros, de forma que a opacidade do plasma do universo começa a sumir, tornando-se parte do universo transparente. Os átomos formados até então atingem valores mais baixos de energia, chegando a seus estados fundamentais e liberando os primeiros fótons, que até hoje são detectáveis, sendo chamados de radiação cósmica de fundo. O universo continua esfriando e a matéria começa a ser mais dominante que a radiação. Formam-se as primeiras moléculas, sendo o hidreto de hélio a fundamental. Ao final do período, começa a formação de hidrogênio molecular, formado por hidrogênio e pelo hidreto de hélio, sendo o primeiro combustível das primeiras estrelas. O universo nasceu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. Cerca de 400 mil anos após a explosão, as condições cósmicas permitiram que a luz entrasse no espaço pela primeira vez. No entanto, pouco depois disso, os astrônomos não tinham evidências do que aconteceu antes que as galáxias realmente começassem a se formar. Isso é conhecido como a Idade das Trevas do Universo. Em busca de respostas mais claras sobre esse período obscuro, cientistas da Universidade de Harvard analisaram especificamente o assunto, o que causou mais dúvidas entre os cientistas sobre o que tem a ver com o momento de cada processo geral e quais mecanismos físicos estão envolvidos. Estimativas abrangentes até o momento sugerem que a luz leva muito tempo para brilhar no espaço. Logo após o Big Bang, a temperatura dos compostos foi alta o suficiente para formar íons carregados negativamente, impedindo a passagem da luz. Haverá luz apenas quando o universo esfriar o suficiente para que os íons livres se combinem em átomos. Mas a existência da luz não criou o universo complexo como inúmeras galáxias como agora. Se o Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos e a luz levou apenas 400 mil anos para aparecer, por que levou 100 milhões de anos para as primeiras galáxias se formarem? O que aconteceu durante esse período conhecido como Idade das Trevas? De acordo com os astrônomos de Harvard, a chave
para encontrar mais e reverter o caminho da descoberta. A Idade das Trevas situa-se entre a fase da iluminação após o Big Bang e o aparecimento das primeiras galáxias, e a maioria das pesquisas se concentram em entender o que aconteceu antes das Idades das Trevas. Pesquisadores americanos preferem estudar a origem do depois, a origem das primeiras galáxias. Após a Idade das Trevas do universo, pode ser considerado a forma atual de universo que conhecemos hoje. Mais ou menos no período menos 300 milhões de anos, as primeiras estrelas começaram a brilhar, começaram a emitir fótons e radiação visível. Em geral, as estrelas eram muito grandes e quentes, só que viviam curtos períodos ou os seus ciclos estelar. Nessa época, começou a se formar os primeiros protogaláxias. Pela distensão das partículas mais pesadas, como prótons e elétrons, o universo volta a ser opaco. Agora vamos dar um salto para 2016, quando conseguimos detectar a partir do telescópio espacial Hubble a forma de galáxia mais antiga já observada da Terra. Observamos como essa galáxia era cerca de 13,4 milhões de anos atrás. E com isso, nós percebemos que mais ou menos num período de 1 bilhão de anos atrás, começou-se a ter os fótons de luz visíveis que começaram a dominar o universo, voltando a conseguir se enxergar alguma coisa. Com a dominância da luz visível e a aparência do universo depois de 1 bilhão de anos, passa a ser mais ou menos a mesma grande escala, e assim continuará por bilhões de anos à frente. Com base em observações, constata-se que as galáxias se afastam de nós aceleradamente, ou seja, ainda se tem a expansão do universo, e uma expansão de forma acelerada. Então esse foi o nosso trabalho sobre o Big Bang. Agradeço por vocês todos verem o nosso vídeo, mas agora eu tenho que me despedir. Adeus, pessoal!